Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. Em alguns vídeos aqui do canal, a gente já falou da titanomaquia, a Guerra dos Titãs. Mas você sabia que essa ideia, esta grande luta de organização do cosmos, está presente em diversas tradições? Quer conhecer um pouquinho mais? Fica comigo até o fim do vídeo, que eu vou te contar. Faça esse vídeo chegar a mais pessoas no YouTube. Deixe seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana tem vídeo novo por aqui. Agora, vamos para o nosso conteúdo. Aqui no canal a gente já falou da titanomaquia em alguns vídeos. Ali quando a gente falou do Vernon, do livro do Vernon, quando a gente falou sobre a Acrópole de Atenas, quando a gente falou do próprio Hesíodo, né? O vídeo que a gente acabou de fazer sobre a teogonia. E é uma coisa muito interessante perceber que essa titanomaquia, essa grande guerra que acontece com os deuses, não está presente só na mitologia grega. Ela está presente em outros lugares, e eu quero trazer aqui rapidinho para vocês, dar uma olhada, para vocês darem uma olhada, verem como funciona em outras tradições, para a gente entender essa universalidade do mito da guerra dos deuses pela organização do cosmos. É como se eles lutassem entre si para que Zeus, no caso lá da titanomaquia, ou o outro deus, possa se mostrar digno, possa se mostrar valoroso, possa se mostrar forte o suficiente para sustentar a ordem do cosmos. Às vezes a gente interpreta essas guerras como sendo guerras por poder em si, mas, na verdade, é uma guerra constante que precisa ser feita pela organização do universo, e não é todo mundo que consegue. Não é só tipo assim, eu quero ser Zeus, vou organizar o universo. Não, você tem que conseguir, você tem que ter poder, você tem que ter força, você tem que ter astúcia, você tem que ter uma série de coisas para sustentar o cosmos. Renata, mas por que uma guerra? E por que essa guerra acontece o tempo todo? Porque a vida é assim, eu lamento horrores. Eu também queria que fosse diferente, mas como é o cosmos, como é a vida? Ela é uma tendência ao caos, é a entropia. As coisas tendem naturalmente ao caos. Larga uma cidade, larga um quarto e ele vai ficar desarrumado. Larga a sua casa durante um dia, sem arrumar nada, sem guardar nada. O que você vai ter no final? Caos, bagunça. Aí essa bagunça que foi feita, o que você tem que fazer? Ir lá e arrumar tudo de novo. E aí o que vai acontecer amanhã? Outra vez, entropia, bagunça, caos. O que você faz? Vai lá e organiza. Então é um processo constante na nossa vida que precisa ser representado nas mitologias. E nas mitologias aqui que eu vou trazer, elas entram algumas como no momento da criação, como no caso da titanomaquia, e em outros como uma sustentação constante do cosmos, tá? Então, eu separei aqui para vocês, eu separei os Devas e os Asuras, que é a mitologia hindu, separei Osíris e Sete, que é a mitologia egípcia, e Tiamat e Marduk, que é a mesopotâmica. Então, a gente tem a grega, a hindu, a egípcia e a mesopotâmica. Exemplos para você perceber como essas ideias universais, essas ideias atemporais, vão estar presentes em diversas tradições, ok? Não só na grega, mas em vários pontos. Os Devas, que são os deuses bondosos, e os Asuras, que são os deuses, digamos assim, maldosos, os deuses do caos, né? Eles se encontram nesse mito que se chama a bateção do mar de leite. O que significa esse mito? Como é que ele é, né? Qual que é a história? Bem, em determinado momento, os devas perdem o seu poder, eles vão enfraquecendo, eles vão perdendo a sua imortalidade, digamos assim, por causa de uma maldição, né? Mitologia hindu, gente, sempre tem maldição para algum canto. E aí, os devas estando fracos, os asuras, que são a galera do mal ali, da entropia que eu falei para vocês, eles começam a assumir o poder.
Os devas procuram por ajuda e a solução, né, que Krishna consegue para eles é fazer com que os dois batam esse mar de leite. Ele convence, né, os asuras a fazerem isso, porque à medida que eles forem batendo o mar de leite, vão nascer muitas coisas, inclusive o elixir da imortalidade. Então, quando eles terminarem de bater e sair o elixir da imortalidade, os devas correm e tomam, né, justamente para recuperar a sua força. Esse mito é repleto de detalhes, mas o que é interessante? Essa guerra, digamos assim, ela é representada nesse esforço conjunto. Então, você tem forças contrárias, né, forças opostas, mas ao invés de uma grande chacina e tal, essas coisas, eles trabalham juntos, né, cada um com seus interesses, tudo bem, para gerar o movimento. E isso é legal, porque é do movimento que vão surgindo todas as coisas, inclusive o elixir da imortalidade. Mas mesmo assim, não deixa de ser uma guerra, porque são dualidades e os dois realmente têm interesses opostos, né? Então, esse daí a gente pode fazer uma certa analogia com a nossa titanomaquia. Depois, a gente vai poder falar no Egito de Sete e de Osíris, né? E Sete depois e o filho de Osíris, que é Horus. Sete e Osíris, eles são irmãos. Sete representa justamente essa parte obscura, essa parte que quer tocar o terror, né? E Osíris é essa parte luminosa, é o irmão que representa a ordem, a lei. Osíris é um grande legislador e consegue colocar ordem, tanto que o Egito cresce demais. Ele consegue expandir os domínios, consegue unificar o Egito, consegue fazer um monte de coisa. E Sete, essa força, né, contrária, vai estar sempre lutando contra o irmão para tentar trazer o caos. Depois, quando Sete desce à mansão dos mortos e se torna o senhor deste submundo, né, do mundo dos mortos, o seu filho Horus continua essa batalha. E no final, Horus consegue vencer Sete e impor a ordem. E nesse caso aqui, gente, tem muita história, né? Muito pano para manga. Mas o que eu gosto muito da história de Sete e de Horus é que Horus vence o tio, só que ele não mata, até porque os deuses normalmente são forças, né? Eles não morrem, né? Nessas histórias que eu estou contando, eles até agora não morreram, mas eles são o quê? Transmutados. E no caso de Sete, ele é transmutado em um porco. Ele é colocado, ele assume a figura de um porco e Horus caminha em cima de Sete, como quem diz assim, olha, essas forças negativas, essas forças caóticas, quando você consegue trabalhar com elas e dar direcionamento, elas se tornam um veículo para você realizar o que precisa ser feito. Né? Então, esse daí, Sete e Osíris, né? E Sete e Horus. Então, um pouco dessas guerras dentro da tradição egípcia. E aí a gente vai para Mesopotâmia para falar de Tiamat e Marduk. Tiamat é a deusa da água salgada. Deixa eu ver aqui a imagenzinha dela aqui, ó. Tiamat é a deusa das águas salgadas. Ela se transforma aqui em uma espécie de dragão, né? Um ser mítico, um ser monstruoso. E ela faz uma grande revolta, né? Ela se revolta, leva todo mundo aí contra os deuses, bem parecido, esse é o mais parecido, inclusive, com a titanomaquia. E aí a gente tem Marduk, que é escolhido pelos deuses justamente como aquele que vai lutar contra Tiamat. E dessa luta, Marduk vence e ele instaura o cosmos. Como? Pegando o corpo de Tiamat e transformando nas coisas que a gente conhece. Ele pega o corpo dela, transforma no céu e na terra, do sangue nascem as correntes de água, depois você tem da pele, vai nascendo a terra, aí você tem a ideia interessantíssima de uma terra divina, de um mundo
que surge a partir dessa força de Marduk, uma força ordenadora. Então, Tiamat é vencida, e não só vencida, ela é a origem da manifestação. Por quê? Marduk fala: eu domino você, né? Eu consigo controlar as suas forças, e a partir das partes do seu corpo eu vou criar o cosmos, certo? Assim como Zeus, quando consegue vencer a titanomaquia depois de 10 anos de luta, também estabelece o cosmos, estabelece uma ordem divina, segundo a mitologia, que está presente até hoje. Gente, então esse era o meu objetivo de hoje, só mostrar para vocês como essas ideias que a gente conhece em uma tradição se mostram bem similares, e no caso de Tiamat e Marduk ali, quase assim, muito, muito parecidas em diversas tradições, mostrando como a mitologia é universal e como essas ideias fazem parte da vida de qualquer ser humano, independente da civilização e do tempo em que ele vive. Eu espero que vocês tenham gostado, e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.